eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje eu quero falar com vocês sobre os traços de caráter. Bem, se você nunca ouviu falar sobre traços de caráter, eles são, na verdade, tipos de perfis de comportamento. É a forma como você interage, se relaciona com o mundo. Existem várias maneiras de você entender o comportamento humano e estudá-lo. E os traços de caráter é uma das maneiras de estudar o comportamento humano. E essa definição de traços de caráter, ela foi definida pelo austríaco Wilhelm Reich na década de 30, e ele definiu 5 traços de caráter, Ele definiu também que o corpo e a mente, eles se desenvolvem num processo paralelo, ou seja, eles vão se desenvolvendo ao mesmo tempo. Isso significa que um estímulo, ao ser recebido por uma criança, esse estímulo vai influenciar a mente, originando determinado comportamento, e vai influenciar o corpo, originando determinada característica física. E o Reich também dividiu a fase de desenvolvimento em 5 etapas. A primeira etapa é o momento da gestação, quando nós ainda somos um feto, lá na barriga da nossa mãe. A segunda fase é a fase em que nós estamos amamentando, Nós estamos recebendo a amamentação, seja no peito ou seja na mamadeira, Mas é nessa fase mais ou menos de 1 ano de idade. A terceira fase é a fase da interação social. É o momento em que a criança está ali interagindo com outras pessoas além do pai e da mãe. É o momento que a criança começa ali a fazer as gracinhas, bate palminha e aí canta uma musiquinha. A quarta fase é a fase do desfraude. E a quinta fase é a fase do surgimento da sexualidade. Não está relacionado com sexo, Está relacionado a identificar o menino, a menina, o masculino e o feminino, É essa a diferença de eu perceber que eu, menina, sou diferente do menino. Então essa fase se dá lá por volta dos 4, 5 anos de idade, mais ou menos, certo? Então, a gente vai entender qual é a característica comportamental e física de cada um dos 5 traços de caráter e como eles se originaram, ou seja, qual foi o estímulo recebido para que aquela criança se tornasse esquizoide, oral, psicopata, masoquista ou rígida. Esses são os nomes dos traços de caráter, lembrando que não tem nenhuma relação com transtorno mental ou transtorno de comportamento, Esses nomes se relacionam apenas a traços de caráter, tudo dentro da normalidade, certo? Então, o primeiro traço de caráter se desenvolve ainda na gestação, é o traço esquizoide. E aí, qual é a informação necessária para que esse traço seja predominante? Mais uma observação. Todos nós temos os 5 traços de caráter, Porque nós passamos pelas 5 fases, todo mundo. O que faz você ser rígida, você ser oral? Significa que aquele traço é o mais intenso em você. E para ele ser o mais intenso, significa que naquela fase você recebeu aquele estímulo de forma mais intensa ou mais frequente, certo? Então, na fase da gestação, se a criança receber um determinado estímulo de forma intensa, ela vai ter esse traço esquizoide mais presente no corpo e no comportamento. E aí, qual é o estímulo? O estímulo é quando a criança, no útero da mãe, se sente rejeitado. Mas quer dizer que a mãe rejeitou a criança? Às vezes sim, aquela gestação que não foi esperada, que não foi desejada e a mãe realmente tem uma rejeição pelaquela gravidez. Mas nem sempre assim que acontece. Às vezes, a mãe está passando por uma situação muito difícil na vida e aí ela fica angustiada, ela fica aflita, ela fica nervosa. O estado emocional da mãe afeta o ambiente que o bebê está vivendo. Então, se a mãe está muito aflita, muito nervosa, às vezes perdeu o pai, o marido ficou desempregado, enfim. Se ela está no momento emocional tenso,
ela acaba modificando as condições fisiológicas do útero. E aí aquele útero se torna mais frio, mais duro, mais desconfortável. E o bebê interpreta a sensação de que está sendo rejeitado naquele ambiente. Então, esse estímulo de que a mãe, por algum motivo, deixou aquele útero desconfortável para o bebê, ele sente que foi rejeitado. E aí, se isso for muito intenso ou muito frequente, ele adquire a característica do traço esquizoide. Qual é o corpo dele? São pessoas bem magras, mas aquele magro assim bem ossudo, sabe? Que tem o ombro bem proeminente, o cotovelo, o joelho. Ele é aquela magreza assim, que incomoda quando a gente pega no colo, sabe? Quando a gente pega uma criança muito esquizoide, se você esbarra, chega a doer, porque ela é bem ossuda. E tem também outros aspectos, é um olho um pouco mais esbugalhado, é uma boquinha mais fina, mais descorada. São várias características que fazem parte de cada traço. Essas são algumas, certo? E qual é o comportamento do esquizoide? Ele se sentiu rejeitado, então ele vai fazer de tudo para ficar na dele. Ele não quer incomodar, ele já teve essa sensação no útero de que ele estava incomodando. Por isso o útero ficou frio, ficou duro. Então, na vida, ele vai ser uma pessoa que vai falar pouco, que vai interagir pouco. Ele jogou toda a energia para a cabeça. Então, o que produz muito é a mente. É uma pessoa muito criativa, esse é um grande recurso, mas que detesta toque físico, fala pouco e tem o medo da rejeição. Porque ele viveu essa experiência no útero da mãe, certo? Segundo traço que se desenvolve é o traço oral, na fase da amamentação. Como surge? Qual é o estímulo recebido? São dois estímulos, né? Como ele está relacionado à amamentação, ele significa, o estímulo foi que a mãe ou quem fez o papel de mãe atendeu de forma intensa, mas não suficiente, não adequada. Ou seja, imagina aquela criança que chora, chora, chora. É uma criança chorona, pessoas orais foram crianças choronas, e aí chorou, 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 aí a mãe foi, botou uma roupinha, não era frio, trocou a fralda, não era cocô, e a criança continuou chorando até que a mãe foi e descobriu, era a roupinha que estava apertada, trocou a roupinha, ficou tudo bem. Então é uma criança que chorou muito para ser atendida de forma adequada. A mãe teve dificuldade em entender a demanda daquela criança. Então, geralmente é uma criança que se expressou muito para ser atendida. Guarde essa informação, tá? Ela se expressou muito para ser atendida. E geralmente acaba mamando muito. Por quê? Porque quando a criança chora, a primeira ação geralmente é toma um peito ou uma mamadeira, né? E a criança vai tomar, mas não era essa a primeira demanda. Então, ela continua chorando. O segundo estímulo é quando a mãe ou quem fez o papel de mãe não atendeu à necessidade da criança. No primeiro caso, atendeu, mas não foi de forma eficiente. Demorou para descobrir qual era a demanda real. No segundo caso, não foi atendida. Sabe aquela criança que as mães falam assim, ele chorava muito, ele dormia de tanto chorar, ele dormia de cansaço. Por quê? Ou porque a mãe tinha muitas demandas, outros filhos, não dava conta de atender a necessidade daquela criança especificamente, ou porque ela realmente não queria, foi um filho que ela não esperava, enfim. Por algum motivo, aquela criança chorou, chorou, chorou e dormiu de tanto chorar. Ela não foi atendida em suas necessidades. E aí, esses dois estímulos vão gerar na criança o traço de caráter oral, tá? E qual é o corpo? O corpo é um corpo mais redondo, mais fofinho. Pode ser gordinho ou pode ser magro, tá? Mesmo magro, existem aquelas pessoas que têm um aspecto escorrido, sabe, arredondado. Ela é magrinha, mas ela não é ossuda, diferente do esquizoide, tá? Ela tem um bumbum mais molinho, uma perninha mais molinha, tem aquele olhar um pouquinho menor, sabe, que quando dá um sorriso parece que quer te abraçar, tá te pedindo um colo, um abraço. Então, são pessoas extrovertidas, falam demais. Lembra que eu falei lá, guarda essa informação? Quando o bebê, ela precisou falar, chorar, né? Ela não sabia falar, então ela se expressava chorando. Ela precisou chorar demais para ser vista. Isso, de forma
Com o crescimento dela, né, sendo adulto, isso se transforma em quê? É uma pessoa que precisa falar demais para ser atendida. Então são pessoas muito comunicativas, esse é um recurso que ela tem. Então elas falam bastante, elas são barulhentas, gesticulam, né? Porque desde criança elas precisavam chamar a atenção da mãe para serem atendidas. Então foi essa informação que ficou registrada. Por isso que elas são espaçosas, barulhentas, comunicativas e bastante acolhedoras, tá? E qual foi a sensação que ficou registrada? De abandono. Então esse é o medo que elas carregam, é o medo do abandono. Ah, Simone, mas no primeiro caso a mãe não abandonou, a mãe ficou lá insistindo. Sim, mas a informação que ela entendeu foi de que eu fui abandonada, minha mãe não está entendendo o que eu estou querendo. Então eu absorvi a informação de abandono também. Lembrando que tudo isso é um processo inconsciente, tá? Então a mãe não precisa se sentir culpada de um filho orar, eu abandonei meu filho. Não, é essa sensação que a criança absorve que o sistema nervoso dela interpreta como abandono. Tá? Não precisa aí se sentir culpado, nem pai, nem mãe, certo? Então, qual é o terceiro traço? É o psicopata. Ele se desenvolve naquela fase próxima aos 3 anos, onde a criança está se relacionando com outras pessoas além de pai e mãe. E qual é o estímulo que a criança recebe? É a criança, lembrando, tá? Não quer dizer que foi exatamente isso que aconteceu. O que importa é a forma como a criança absorveu aquela informação. Então, no traço psicopata, quando a criança sente que ela é valorizada, reconhecida, quando ela recebe carinho e atenção só quando ela faz alguma coisa, ela desenvolve o traço psicopata de forma intensa. Por exemplo, aquela criança que quando bate palminha, sabe? Quando a mãe fala, vem cá fulano, bate palminha pra tia ver. Aí ela vai e bate palminha, aí todo mundo elogia, dá beijo, aí ela se sente vista, ela recebe carinho. Mas se ela não faz aquilo que foi solicitado, ela não recebe tanto carinho. Quando ela percebe que para eu existir, eu preciso dar algo em troca, ela desenvolve o traço psicopata, tá? E aí qual é o formato do corpo? É um formato de triângulo invertido, onde a parte superior é maior que a inferior. Então, aqui na cabeça tem um afunilamento proeminente. O tronco, o ombro é bem mais largo do que o início do quadril. As pernas, elas vêm afunilando assim de forma triangular, né? Não tem aquele contorno do joelho, da panturrilha. O sorriso é um sorriso torto. Não precisa ter todas essas características, tá? Essas são algumas características. Tem um olhar mais avaliador. Então, o comportamento é o quê? É uma pessoa que funciona na base da troca, porque desde cedo ela percebeu que para eu ter o que eu preciso, eu tenho que oferecer algo em troca. E tá tudo bem, ela funciona bem assim. Só que ela precisa ter certeza do que ela vai dar e do que ela vai receber. Então essa relação de troca tem que estar muito clara para que ela funcione bem na vida. Porque de forma geral ela se torna uma pessoa muito desconfiada. O que eu preciso fazer para conseguir aquilo que eu quero? Eu não gosto de ficar devendo nada a ninguém, não gosto de dever favores. Então é uma pessoa que pisa em ovos. E qual foi a dor que ficou registrada? A dor da manipulação. Essa criança se sentiu usada, sabe? Lembrando, não quer dizer que foi feito isso, mas ela absorveu dessa forma. É como se os pais usassem a criança de demonstração, né? Eu tinha que oferecer algo para receber atenção e carinho. Então ficou registrado a dor da manipulação. Por isso, é uma pessoa extremamente desconfiada, tá? De forma geral, uma pessoa bastante racional, é uma pessoa mais fria, ela é bastante lógica, tem um poder de argumentação, de liderança, de persuasão, tá? Então vamos para o quarto traço, é o masoquista, que é aquela fase lá dos 3 anos e meio, 4 anos, a fase do desfraude. E o masoquista está relacionado, o desfraude, relacionado às fezes, tá bom? Então está relacionado ao controle do esfíncter anal. Então nessa fase, qual é a sensação
Qual é o estímulo? Quando a criança percebe que ela se sentiu humilhada quando ela fez cocô na calça. Então, geralmente, quando os pais cobram um desfraude antes do momento ideal, a criança tem esse traço masoquista muito intenso. Por quê? Porque ela está sendo cobrada de algo que ela ainda não tem o controle, que é controle do esfíncter anal. Então, qual é a reação que ela tem? Ela começa a trancar o bumbum. Ela não consegue controlar o esfíncter anal e aí ela começa a segurar a musculatura do bumbum numa tentativa de segurar o cocô. Só que isso não é o suficiente, né? Porque o que importa é o controle do esfíncter e não da musculatura do bumbum. Então isso vai gerar uma característica física na criança. Ela não tem o controle do esfíncter anal e aí por ela se sentir humilhada de estar sendo cobrada de algo que ela não dá conta, ela fica pressionando o bumbum na tentativa de segurar o cocô, tá? Isso acontece como? Acontece quando a criança faz cocô na calça, na calcinha, na cueca e a mãe briga. Eu já falei que você tem que ir pro vaso, eu já falei que você tem que pedir, mas a criança ainda não tem condições, ela não percebe quais são os sinais do momento que ela quer fazer cocô. Então ela se sente julgada, criticada, humilhada por algo que ela não tem condições de fazer. E aí qual é o formato do corpo? Uma grande característica é esse bumbum pressionado, sabe aquele bumbum trancado? Por quê? Porque desde cedo ela pressionava a musculatura do bumbum para tentar controlar as fezes. Outra característica que tem um formato mais quadrado, tá? São aquelas pessoas mais troncudas, aquelas pernas mais, sabe aquela perna que parece que tem raiz, aquela perna pesada? Elas têm um sorriso um pouco mais travado, às vezes tem um olhar um pouco mais caído, com um aspecto de peso, de cansaço. De forma geral, elas são pessoas mais recolhidas, assim como os esquizoides gostam, né, de ser mais reservadas, de uma certa privacidade, só que elas são emotivas, tá? Os orais são muito emotivos, sabe? Intensos nas emoções. Os masoquistas também, só que eles não expressam. Desde pequenininho eles aprenderam a guardar tudo, né? A travar. E aí eles travam até as emoções, até os desejos, né? Eles tentam viver uma vida buscando atender a expectativa do outro por causa dessa informação que ele vivenciou na infância. Eu não atendi a expectativa da mamãe e do papai de fazer o cocô no vaso. Então, ele reflete essa necessidade na vida. Ele tem que agradar os outros, porque ele não conseguiu fazer isso na infância, tá? Então, o grande medo dele é o medo de ser criticado, julgado, porque ele vivenciou isso lá na fase do desfraude e isso foi muito forte para ele. Então, esse é o maior medo dele. É uma pessoa com um recurso muito planejadora, muito detalhista, muito organizada, tá? E é uma pessoa que preza muito pela segurança. É aquela pessoa que demora muito a tomar uma atitude, porque ela fica pesando pró e contra, ela quer ter certeza se aquilo é o melhor caminho. Então, uma pessoa metódica, bem precavida, certo? Último traço na última fase, é o traço rígido, naquela fase lá do surgimento da sexualidade. Qual é o estímulo? Esse estímulo sempre vai surgir com o sexo oposto. Então, se é uma criança menina, está relacionada ao pai. Se é uma criança menino, está relacionado à mãe. Então, isso significa que eu identifiquei o meu sexo oposto e ele vai ser o grande amor da minha vida. Se eu percebo que esse grande amor da minha vida já tem um par, é a primeira sensação de perda que eu tenho, né? Então, eu como menina, papai é o grande amor da minha vida. Ele me chama princesinha do papai, você é o amor da minha vida. Então, o traço rígido está relacionado com o sexo oposto e com um intenso relacionamento de amor ou da falta dele. Então, se você é menina, o seu relacionamento é com a sua mãe. Perdão, com o seu pai. Se você é menino, o seu relacionamento é com a sua mãe. Isso significa que a sua mãe ou o seu pai te deram muito amor, foi uma relação muito forte, boa, ou foi uma relação muito forte, ruim. Ou seja, meu pai me abandonou. Meu pai abandonou a minha mãe e eu não conheci, minha mãe sempre falou muito mal dele, a imagem que eu tenho dele é de algo muito ruim. Então a falta também é muito forte, gera um relacionamento intenso também, tá?
E aí você também já começou perdendo. Você perdeu aquela figura muito importante. Então qual é a sensação presente de perda? Que eu perdi aquela pessoa muito importante para mim. Se eu não tive realmente, e outro é se eu idealizei o meu pai como meu par, mas o meu pai já tem a minha mãe. Ou o meu, a minha madrasta, enfim, tá? Alguém que faça aí essa função. E aí, qual é a informação que fica registrada na mente dessa pessoa? Olha, você já começou perdendo, então o seu corpo vai ser muito competitivo para você não perder mais. E aí é aquele corpo mais harmônico, mais proporcional, que tem um corpo mais desenhado. Então, são aquelas pessoas esteticamente mais bonitas. Por quê? Porque muito cedo elas já perderam. Então, o corpo reage trazendo traços mais competitivos para que ela ganhe na vida, tá? Então, o formato são pernas torneadas, uma boca bem desenhada, um sorriso harmônico, aquele olho bem contornado, uma cintura bem delineada, um bumbum mais arrebitado. E qual é o comportamento dessa pessoa? São pessoas competitivas, são pessoas autocríticas que se cobram demais porque ela nunca mais quer perder. Então, ela se cobra de fazer muito bem feito, é o perfeccionismo. São pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo, querem ser boas, querem ser ótimas em tudo o que fazem, tá? E são pessoas que têm dificuldade em escolher, sabe? Como elas têm uma tendência triangular, elas não conseguem jogar a sua atenção para uma coisa só. Então tem o plano A e o plano B, tá? Então como elas não querem perder, então elas não jogam toda a sua energia para uma coisa só. Então elas sempre ficam divididas nas escolhas. Eu quero mudar de profissão. São pessoas que vão demorar mais nesse processo, porque ela não consegue se jogar de cabeça em uma coisa só. Ela quer garantir que em algum lugar ela vai ganhar. E se ela se jogar para uma escolha só, ela tem um risco grande, né? Porque se perder ali, não tem jeito. Não tem uma âncora ali para ela se apoiar. E a dor, qual é a dor que ela mais teme? A dor da traição, a dor de ter perdido aquela posição que um dia ela almejou, a dor de não ter sido boa o suficiente, tá? Então essas são os 5 traços de caráter. Eu aqui falei quais são os estímulos que geram esses traços, falei o formato do corpo de forma geral e o comportamento de forma geral. Lembrando que todos nós temos os 5 traços. Por que é importante você saber qual é o seu traço predominante? É importante porque ele diz como você funciona, quais são as suas maiores necessidades, quais são as suas maiores dificuldades, as suas maiores limitações. E você tendo esse raio-x de você tendo esse manual de instruções, você consegue atender às suas necessidades. Você consegue buscar maneiras de superar as suas dificuldades. Você consegue buscar maneira de compensar as suas limitações. Então é uma forma de você entender como se colocar na sua melhor versão. Você começa a entender a origem das suas necessidades, a origem dos seus comportamentos. E se tem algum comportamento que está levando prejuízo na sua vida, trazendo prejuízo para você, você precisa reconhecer, entender a origem, entender o porquê que ele está ali. Porque você só consegue modificar o que você conhece. Então a análise corporal, ela traz para você o seu manual de instruções. Você vai identificar exatamente os comportamentos que estão te trazendo prejuízo e de que forma você pode agir sobre eles para que você mude esses resultados. Se você se interessou, quer saber mais, eu chamo você para me seguir nas redes sociais, no meu Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu Instagram e do meu site, tá? Se vocês então quiserem fazer uma análise corporal, me mande uma mensagem, vai ser um prazer respondê-los. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.